Fala aí pessoal, estou aqui na sala de aula, professor Cassiano Cremon. Eu vou falar um pouco sobre as dúvidas que o pessoal sempre pergunta com relação ao mercado de fertilizantes, né? Eu estou com a cabeça um pouco cansada aqui, que eu acabei de dar uma PF e prova final, né? Das disciplinas que eu ministro, fertilidade dos solos, nutrição de plantas, e tem tudo a ver com esse mercado de fertilizantes, adubação e tudo mais. Os alunos não foram muito bem, então a gente fica meio assim, né? Mas tudo bem. Estou aqui aproveitando, tomando um chazinho. Quer um chazinho? E aí o pessoal está perguntando sobre o mercado de fertilizante, né? A gente atua aí ajudando, né, aqui pela universidade, com os nossos projetos de pesquisa, se essas guerras já estão afetando ou vão afetar ainda mais o mercado de fertilizantes. Bom, a primeira guerra, na verdade o mundo tem várias guerras em andamento, né? Mas as duas agora mais em evidência, mais importante, até porque as grandes potências mundiais estão se envolvendo, é essa da Rússia e da Ucrânia, e agora Israel e Irã, né? E aí, qual que é o problema com relação ao mercado de fertilizantes? Por que está criando esse burburinho todo e com muita razão? É porque Rússia, Ucrânia e Irã são exportadores para o mundo de fertilizantes, em especial ureia. Fertilizantes nitrogenados, ureia, sulfato de amônio e tal. E no caso específico do Irã, tem a questão do petróleo, né? 20% do petróleo passa ali pelo aquele canal ali de Hormuz, se eu não me engano. E também o gás natural. E o gás natural, ele é usado na indústria para produzir fertilizante. Então veja que realmente é uma preocupação que faz sentido. Você que me acompanha aí, que é agricultor, agora é a hora da gente pensar nas vias alternativas de produção, buscando cada vez mais fontes orgânicas, biológicas, manejo da matéria orgânica, diversificar a compra, tentar buscar. E aí, claro, o Brasil deveria fazer isso com a diplomacia, né? Fontes alternativas para suprir o mercado. Mas também você, como agricultor, procurar aí formas de não depender tanto do fertilizante. No caso das leguminosas, soja, por exemplo, a gente consegue, porque elas são fixadoras biológicas de nitrogênio, elas fazem associação simbiótica com bactérias, com fungos, até mesmo alguns actinomicetos, e você consegue produzir, né, sem depender exclusivamente do fertilizante nitrogenado. Mas no caso das gramíneas, milho, cana, pasto, arroz, aí é um problema, porque essas culturas são dependentes deste nutriente. Em especial, estou falando do nitrogênio, mas na verdade não é só o nitrogênio, tá? Também tem o potássio e também tem o fósforo numa menor proporção, mas que essas duas guerras podem impactar. Vamos falar especificamente das guerras aqui, trazer um pouquinho de contextualização para você. A Rússia, ela é o maior exportador de fertilizante nitrogenado, mas ela também fornece potássio e fósforo para o mundo. E a Ucrânia também é exportadora de nitrogênio. E aí você vê esses dois países em conflitos, obviamente que produzir passa a ser secundário, né? Claro que eles não pararam a produção, mas exportar tem toda essa logística, né, de um país em guerra.
Os possíveis impactos que essa guerra específica pode causar são as sanções da Rússia, que vai restringir, obviamente, ou dificultar a comercialização desses fertilizantes russos, né, produzidos lá, ou dos países que estão em torno ali da Rússia, que são parceiros. O bloqueio dos portos, até porque no Mar Negro pode ter conflito, né? Está tendo conflito, na verdade, e aí dificulta o escoamento da produção ali. E, claro, o aumento nos custos desses fertilizantes. A gente já viu isso acontecer na pandemia, né? Antes da pandemia, o preço da ureia era R$ 1.500. Na pandemia chegou a bater R$ 6.000 em algumas regiões aqui do Mato Grosso. Eu falo do Mato Grosso, nós trabalhamos aqui no Mato Grosso. E o Mato Grosso é o maior celeiro, né, produtor de grãos do planeta. Quando eu comparo um condado americano ou uma província europeia, o estado do Mato Grosso ele dispara. Nós temos um competidor por esse mercado de fertilizantes, que é a própria Índia, né? A Índia, que tem um clima tropical, tem solos... a Índia é enorme, né? Então parte dela é tropical, parte dela também tem solos semelhantes aos solos nossos intemperizados, e por isso eles precisam quase que dos mesmos fertilizantes que nós. Uma parte da Austrália também e uma parte da África também, mas aí é diferente, né? Em termos de escala de dependência. Bom, as alternativas que a gente tem é diversificar esses fornecedores. Nós temos, por exemplo, o potássio, a gente consegue do Canadá, os fosfatos do Marrocos. E o Oriente Médio agora, como eles têm o gás natural, eles estão sendo um significativo produtor de fontes nitrogenadas, de adubos nitrogenados. Então, talvez esse cenário aí seja o mais interessante. E aí, claro, falando em termos de Brasil, né, de política mesmo, de buscar fontes alternativas para que a gente não dependa tanto desses países em guerra. Estocar, e aí eu participei de um simpósio de fertilidade lá em Goiânia, e o representante do governo, ele trouxe a preocupação que o governo está, e ele criou algumas frentes, né? Primeiro, criar a indústria de fertilizantes nitrogenados aqui no Brasil. O grande problema é o gás natural, mas eles estão trabalhando nisso. Trabalhar na adubação biológica, né? Nesses bioinsumos, biofertilizantes. Fomentar a cadeia de reaproveitamento de resíduos. Talvez esse é o grande cenário aí para os próximos anos, né? E claro, uma das alternativas é monitorar esse mercado aí, acompanhar essas notícias, sanções, exportação, alternativas de escoamento desses fertilizantes. Fato é, essa guerra que já perdura bastante tempo, né, da Rússia e da Ucrânia, tem atrapalhado o mercado de fertilizante, e a tendência é piorar, tá? Até porque essa é uma guerra que nós não esperávamos que ela duraria tanto, falando assim do ponto de vista de quem compra o produto deles, né? Aqui o mercado agrícola esperava que essa guerra não fosse tão duradoura assim. Até porque o impacto econômico para esses países já é muito grande, né? Mas o fato é que não houve acordo, não houve nenhum tipo de negociação e a guerra perdura até agora, e a tendência é piorar o preço dos produtos, dos fertilizantes em geral. O Irã, né? Agora essa guerra deflagrada aí entre Israel e o Irã. O Irã, naquela região ali, ele é responsável pela exportação de ureia. 10% quase da ureia mundial vem do Irã. E aí trigo, cana, milho, né? Fica muito dependente desse que era um mercado alternativo barato, né? Relativamente barato, perto dos outros fornecedores. E aí o Brasil e a Índia
importa os dois países 20% dessa ureia do Irã. E aí a gente, claro, né, agora com a guerra, vai ter uma sanção e vai ter uma logística complicada, com certeza. Como isso pode afetar? Como eu falei ali, o Estreito de Hormuz é onde passam não só os fertilizantes, a produção, mas também o petróleo da Arábia Saudita passa ali pelo Estreito de Hormuz. E só para você ter uma ideia, são 20% do petróleo produzido no mundo e gás natural, né? Porque o gás também tem, eu não sou muito bom nisso, mas parece que uma parte do gás ele é importado na forma líquida, não sei direito como funciona, mas sei que passa por ali. E aí com essa crise e ameaça que o Irã está de fechar esse estreito, pode prejudicar ainda mais, né? Como eu falei, o gás natural ele é usado na indústria para produzir o fertilizante, né? Tanto a ureia quanto o sulfato de amônia. E aí interrupções no fornecimento do gás iraniano, obviamente, vai aumentar os custos para as fábricas, ok? Também, pessoal, uma coisa que a gente já está vendo agora, e tudo isso agrega, é que o Irã foi bombardeado, algumas usinas nucleares, claro, a suspeita, eu vou falar suspeita porque a gente nunca sabe direito, né, mas o motivo do ataque era porque o enriquecimento do urânio estava chegando já em níveis de armas nucleares. Só que se você não enriquecer o urânio acima de um determinado limite, ele é usado na indústria, inclusive na indústria de fertilizantes. Então, algumas instalações que eram de químicas, de produção de fertilizantes, foram já atacadas, foram já bombardeadas, ou seja, vai ter um déficit, vai reduzir um pouco a produção de fertilizante. Eu não estou falando aqui em termos políticos, em termos ideológicos, se Israel está certo ou errado, se o Irã está certo ou errado, a Rússia ou a Ucrânia é certo ou errado. Eu estou falando do mercado de fertilizantes, estou falando para o agricultor, para o agrônomo, para o técnico, para quem vai comprar o fertilizante. Quem vai plantar soja agora em outubro, algumas regiões do Brasil, setembro, outubro, novembro, a nossa região aqui, até dezembro está plantando soja, né? Depende muito da chuva, porque fotoperíodo a gente tem, a gente só no calor a gente não tem chuva. Mas quem vai plantar está comprando, ou já comprou, certo? Já ter comprado, mas de qualquer maneira está comprando e não sabe exatamente se compensa comprar agora, se espera um pouquinho mais, ou quem já está negociando a safra 2026. Né? Lembrando que o mercado de commodities agrícola hoje é venda futura, né? E compra também antecipada. Então, hoje o grande segredo é diminuir os custos. E para isso você tem que comprar bem, você tem que vender bem, você tem que fazer esse processo de gestão, né, administrativa da sua safra muito bem feita. E aí que o segredo está aí, né? Comprar bem e vender bem. Então, por exemplo, quando se bloqueia o Estreito de Hormuz, não tem o gás natural e há o ataque às instalações produtoras, obviamente você pode esperar que o preço vai subir. É claro que, pessoal, as indústrias, os fornecedores aqui no Brasil, né, normalmente as empresas, elas não produzem, elas só enriquecem, misturam, elas compram o produto e aqui elas elaboram um produto para vender um fertilizante misto, para vender um fertilizante enriquecido, para vender um fertilizante de liberação lenta. Então, algumas empresas aqui no Brasil fazem isso. É claro que eles já têm os seus estoques. Só que é óbvio também que vai ter, né, sabendo que o mercado aumentou o preço, obviamente, mesmo tendo em estoque, os preços vão aumentar. A gente vê isso acontecendo com o combustível o tempo todo, né? O cara tem combustível, mas porque viu que aumentou, ele aumenta também.
desrespeitando uma lógica comercial, mas infelizmente é assim que acontece. Então veja bem, se os Estados Unidos e a União Europeia, que estão envolvidas indiretamente nesses conflitos, impuserem sanções a bancos, aos navios, né, e evitar a negociação com o Irã, obviamente que as exportações do Irã vão ser afetadas e os preços vão aumentar muito. Os efeitos são em cascata, né? Aumento do preço, escassez para os países que são dependentes, nós, por exemplo, e pressão, claro, na produção de alimentos. E, claro, tudo isso que a gente está falando é para o agricultor, é para o agrônomo, mas no final das contas eu e você que consumimos vamos pagar mais caro. Então, por fim, né? É um vídeo assim trazendo um pouco do nosso conhecimento aqui, do dia a dia, mas também uma meditação com você. Diversificar fontes de fertilizantes hoje é o caminho para o Brasil, tá? Avançar nas compras, comprar bem, estocar. A palavra de ordem hoje é ter o insumo. Se você tiver condição na sua propriedade de estocar, guardar, melhor ainda. Monitorar o tempo todo essas tensões políticas e, claro, né, investir muito no biofertilizante, no bioinsumo. Só para você ter uma ideia, hoje existe já um mercado, que eu estou com meu celular aqui, eu vou mostrar para você alguns softwares até público, né? Com alternativas para uso de biológicos, e esse é o caminho, tá? Esse é o caminho. E aproveitar a boa e velha matéria orgânica, né? A gente fala sempre que com matéria orgânica tudo é mais fácil. Tá? E agora, ter matéria orgânica significa ter estoque de nutrientes para o seu solo. Espero ter ajudado, elucidado. Qualquer dúvida, coloca aí, se inscreva no nosso canal, faz aquele combo básico, né, de clicar ali no gostei e vamos para a próxima. Forte abraço.